pessoal. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui esse diálogo de hoje para falar sobre a mobilização do pensamento geográfico. Então, essa discussão é extremamente importante, faz parte, da minha... iniciou-se, com minha dissertação do mestrado, e eu produzi essa obra também no decorrer da minha tese, do doutoramento. Então, a reflexão relacionada a ensino de geografia, a prática educativa em sala de aula, e eu venho dialogar, com três aspectos principais, que é a filosofia, a geografia e a psicologia histórico-cultural. Então, é um diálogo que eu venho fazendo, junto dessa pesquisa, que eu produzi esse livro. Tranquilos? E aí eu vou compartilhar com vocês o slide. Para a gente dar continuidade. Quando aparecer aí, vocês confirmem, por gentileza? Está carregando. Então, pessoal, antes que carregue, então é isso. Esse livro, ele vai tratar de miúdos, e algumas particularidades dos processos de ensinar e aprender na escola. Então, passei um tempo observando professores em escola pública, passei mais ou menos 6 meses em cada escola. Então, está aí a temática, é a mobilização do pensamento geográfico, práticas educativas de professor de geografia. Esse livro encontra-se também nessa editora Alfa, para vocês baixarem o PDF, tem um impresso, caso vocês queiram. Então, essa é a temática. Bom, então, a organização da apresentação, hoje dessa conversa, são 3 eixos: práticas espaciais, mundo contemporâneo e mobilização do pensamento geográfico do professor de geografia. E essa apresentação ela está organizada, primeiro eu vou falar um pouco a introdução do trabalho, depois o capítulo 1, que fala sobre os fundamentos teóricos, que fundamentou a pesquisa, e o capítulo 2, que fala, já é o trabalho de campo com um professor em uma escola pública, E o capítulo 3 também é o capítulo destinado para outro professor para analisar as práticas educativas desses professores. O sexto item são as considerações finais relacionadas a essa pesquisa. Então, vamos começar. Passar para o próximo slide. Slide 2. Dificuldade aqui de passar, não sei se está demorando. Está demorando. Está um delayzinho. Bom, gente, então aqui, inicialmente, eu vou tratar sobre as práticas espaciais. Ok, agora sim. Bom, gente, então, práticas espaciais. Então, as práticas espaciais, por que práticas espaciais? Então, porque toda ação humana, ela tem espacialidade. Então, toda a relação do homem no espaço geográfico, ela tem espacialidade. Não existe nada no mundo e no universo que não tem espacialidade. Então, tudo tem espacialidade. Até mesmo, vamos supor, na internet, aqui nós estamos no cyberespaço, mas tem uma espacialidade, que são os fios, que é o lugar onde chega vocês que estão aí em vários lugares do país, eu que estou aqui no Distrito Federal. Então, isso é espacialidade. Agora, vocês estão me vendo aqui na minha casa, isso aqui é uma espacialidade. Então, está saindo, digamos assim, informação de um lugar. Então, tudo tem espacialidade. E o que se entende por prática? Prática são as ações. Então, são as ações espaciais. Então,
Nesse sentido, né, então, as ações espaciais, né, elas são essas ações que nós fazemos no cotidiano, caçar, né, no caso aí na pré-história, nós agora somos professores, trabalhamos no comércio, trabalhamos no serviço público, então isso são práticas espaciais, porque tem as espacialidades. Se você trabalha no setor público, você vai, né, prestar serviço naquele setor público. Então, entende-se por práticas espaciais o conjunto de ações sociais espacialmente localizado em algum lugar. Então, não existe nada que não tenha espacialidade. Cotidianamente, com o processo de globalização contemporânea, principalmente, tem se tornado cada vez mais difícil, mais complexa. Então, cada vez mais tem se tornado mais complexa. Eu acho que saiu. Ah, sim. Deu um delayzinho, mas voltou. Então, tem se tornado cada vez mais complexa. Por quê? Porque a globalização, né, de acordo com o Milton Santos, ela vai acelerar o processo de expansão do mundo capitalista, iniciado no século XV e XVI. Então, essa globalização ela não é recente, se iniciou, né, a partir de 1492, no final do século XV, início do século XVI, e só que atualmente, a partir, né, do meio técnico-científico informacional, né, a partir da expansão do mundo capitalista, essas práticas espaciais, no caso aqui, ó, elas se tornam cada vez mais complexas. Então, cada dia mais é mais complexo o mundo do trabalho. Né? Cada dia aparece uma coisa diferente. Então, cada dia aparece uma novidade. Então, até mesmo chegar, eu já vi uma pessoa falando que não existe mais classe, né? Não existe mais classes sociais, mas por quê? Porque cada vez está se tornando mais complexo, que dificulta até mesmo a própria compreensão desse mundo globalizado. E aí que entra, gente, a importância da geografia. Por quê? Porque a geografia tem, né, um arcabouço teórico-metodológico que permite a gente fazer essa análise, né, geográfica e também aproveitar desses instrumentos, né, da geografia, os seus conceitos, princípios, categorias, para fazer uma análise das práticas espaciais da contemporaneidade. Então, nesse sentido, esse pensamento geográfico, né, ele é o que? Um modo de pensar pela geografia. E pensar pela geografia, o que significa pensar pela geografia? Pensar a partir do seu arcabouço, né, dos seus conceitos, das suas categorias, dos princípios lógicos e dos vários tipos de linguagem, como a cartográfica, para fazer análise dessa complexidade. Então, por isso que o geógrafo ele vai, digamos assim, ter essa ferramental, um conjunto ferramental, para entender esse mundo, né? Porque a geografia tem essa particularidade. Então, então, por outro lado, gente, existe desafios e possibilidade para desenvolver e estimular o pensamento geográfico. Então, assim, a geografia tem esse modo de pensar, né? Só que existe, digamos assim, esse modo de pensar, gente, ele pode ser também até mesmo pessoas que nunca estudaram. Só que aí, digamos assim, a pessoa que tem um pensamento geográfico, que ele sabe fazer análise da realidade, da espacialidade, dos fenômenos do espaço geográfico, ele entender as redes, as conexões das coisas, mas não é um pensamento tão sofisticado como na escola e também na universidade. Vocês já têm um nível de pensamento geográfico mais complexo. Por quê? Porque você já tem uma aquisição do conhecimento maior do que um aluno lá da educação básica. A gente que vai atuar na educação básica, a gente não vai formar um mini geógrafo, né? A gente vai formar o aluno, a cognição, a gente vai formar as funções psicológicas superiores, que é pensar por conceito, né? Na teoria histórico-cultural, é você formar o pensamento teórico do aluno. Então, pensar por conceito. Então, o que eu pensar por conceito, gente, é uma maneira de pensar mais sofisticada, é uma maneira mais sistematizada. Eu costumo falar nas minhas aulas dizendo assim, olha, gente, não significa que esse conhecimento que eu estou desenvolvendo com vocês que é superior a um conhecimento, digamos assim, da pessoa do senso comum. Não é isso, não é que ele é superior, mas ele é mais sofisticado, ele é mais organizado, é sistematizado. Então, ele potencializa mais, né? Digamos, tem mais possibilidade de você, digamos assim, fazer uma análise, né, que aponte mais evidências científicas, indicadores, digamos assim, mais próximo à realidade. Então, nesse sentido, digamos assim, a função da geografia na escola é desenvolver esse modo de pensamento geográfico.
Na BNCC, gente, trabalho com raciocínio geográfico. Assim, eu uso, né, assim, existem várias concepções, né? A minha opção é trabalhar com pensamento geográfico, porque quando você pensa, você já raciocina. Mas não quem fala raciocínio geográfico também esteja errado. Claro que ainda a gente está fazendo essas pesquisas, ainda é algo ainda, né, que existe essa, digamos assim, tem gente que fala raciocínio geográfico. Mas, assim, o meu entendimento, e em diálogo também com Lana Souza Cavalcante, que ela tem um livro, Pensar pela Geografia, é que quando você pensa, você raciocina. Então, o pensamento é uma capacidade geral de você analisar, de você operar com elementos da cultura. Então, por isso, né, a opção por pensamento geográfico. Mas quem fala raciocínio geográfico também é uma opção. Né? Mas a minha compreensão, juntamente com Dalano e alguns autores que eu vou contar aqui, o pensamento ele já contempla inferências, deduções, raciocínios, análise, e tudo isso acontece, né, são ações mentais na cabeça da gente, tá? Então, nesse sentido, gente, o meu objetivo lá no livro, né, foi analisar a mobilização dos elementos do pensamento geográfico nas estratégias pedagógicas de professor de geografia para promover o desenvolvimento da aprendizagem geográfica de alunos do nono ano do ensino fundamental na rede pública de ensino do Gama, no Distrito Federal. Então, foi uma pesquisa que eu realizei, né, e publiquei esse livro. Já no doutorado, aí eu aproveitei nas leituras que eu estava fazendo para dar uma, digamos assim, um aperfeiçoamento. É tanto que na dissertação eu trabalhava na perspectiva de raciocínio geográfico. Então, o tema original da minha dissertação era o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Mas depois eu pensei, não, com o avanço da minha pesquisa, eu constatei que se eu falar pensamento, já contempla, né, o raciocínio geográfico. Então, o pensamento é a capacidade geral humana, de pensar humana por meio, né, das operações mentais com apropriação de elementos da cultura. E dentre esses elementos da cultura geográfica, que são seus conceitos, que são suas categorias. E lembrando, gente, o conhecimento geográfico, ele é um conhecimento antigo, mas a ciência, ela já é mais recente, mas o conhecimento geográfico vem desde os povos antigos. Tá? Então, o conhecimento geográfico é bastante antigo, só que no século XIX, nós sistematizamos esse conhecimento científico. Então, tornou-se um conhecimento mais acadêmico, mais sistematizado, mas sempre houve geografia, tá? Sempre houve pensamento geográfico. Sempre as pessoas pensavam pela geografia, só que não tão elaborado como atualmente, por meio da faculdade, por meio do processo de escolarização. Então, gente, o livro está dividido em três capítulos. Os procedimentos metodológicos, gente, como é que eu fiz essa pesquisa? Então, foi uma pesquisa, eu fiz primeiro uma pesquisa bibliográfica, as técnicas que eu utilizei para isso foi o levantamento e discussão teórica do objeto, na pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo, como é que eu fiz? 4 técnicas para fazer a pesquisa de campo. Eu fiz análise documental do PPT da escola, caderno de campo, né, que eu estava assistindo a aula do professor, estava anotando. Eu utilizei a técnica também de observação no segundo semestre de 2018, né, passei um semestre nas escolas para analisar 2 professores de geografia. Eu também fiz registros fotográficos das atividades dos professores. Né? Eu utilizei também a técnica de entrevista semi-estruturada, então eu fiz a entrevista com os professores. Então, esses são os meus procedimentos metodológicos, tá? E o método, gente? Então, é o seguinte, eu vou falar para vocês a questão do método. Então, o método é a visão do pesquisador e do sujeito, tá? Então, o método ele tem muito a ver com a visão de mundo, né, do sujeito, relacionado digamos assim, à incorporação de outros elementos da cultura, outros elementos filosóficos. Tem gente que é da humanista, tem gente que é do materialismo histórico dialético, tem gente que o método existencialismo. Então, existem vários tipos de método. Cada pesquisador, ele vai, né, digamos assim, fazer uma escolha. Eu dialogo, né, na ciência com o materialismo histórico dialético, né, e também fazendo diálogo com outras filosofias, mas é meu método de análise. E no ensino de geografia, eu me aproprio da teoria histórico-cultural,
principalmente de autores como Leontiev e também Vygotsky. Então, são as principais bases para mim, para trazer para a área do ensino. Bom, gente, a localização das escolas, então eu fiz a pesquisa em 2 escolas. Vocês podem observar aí. Só tomar água aqui também. Então, fiz a pesquisa em 2 escolas, a escola A e a escola B. Então, 2 escolas na área urbana do Gama, né? Então, são 2 escolas, então, a escola A e a escola B. Vocês podem observar a localização do Distrito Federal, está no centro-oeste do país. E eu fiz 2 escolas, as escolhas das escolas, gente, eu escolhi uma escola na área rural e outra na área urbana, para depois fazer, né, para que eu pudesse identificar particularidades, porque as escolas, elas são diferentes. Em cada lugar, as escolas são diferentes. Tá? No lugar que vocês estão, as escolas são diferentes, aqui no Distrito Federal, as escolas são diferentes. Então, toda escola tem sua particularidade. Bom, gente, capítulo 1, né? Então, capítulo 1, os fundamentos teóricos, metodológicos para o desenvolvimento do pensamento geográfico na educação básica. Então, o objetivo foi discutir fundamentos teóricos, né, para o desenvolvimento do pensamento geográfico junto aos alunos da educação básica. E aí, aquilo que eu já trouxe no início, né, da nossa conversa, que há diversas expressões para se referir à função da geografia na escola. A minha opção é a do desenvolvimento do pensamento geográfico, em virtude da aliança com a teoria histórico-cultural. Então, da onde vem a história do pensamento, gente? Da teoria histórico-cultural. Por quê? Porque na perspectiva da teoria histórico-cultural, nós desenvolvemos pensamentos, e no caso é o pensamento conceitual. Existe o pensamento empírico e o pensamento conceitual. Qual a diferença? O pensamento empírico ou o pensamento espontâneo é aquele do cotidiano. Né? Ele não é menos importante que o pensamento conceitual. Mas o conceitual, ele dialoga com o cotidiano e ele tenta sistematizar, né? Ou seja, sistematiza e pelo processo de internalização ele vira um pensamento teórico. E no caso da geografia, pensamento geográfico. Pensamento teórico de maneira para todo mundo e pensamento geográfico, a particularidade da geografia. Então, a ideia do pensamento geográfico vem da teoria, né, da psicologia histórico-cultural. E com isso, gente, eu vou trazer os autores que concordam comigo, que é Cavalcante, né, 2021, 2019, Karina Copati, também professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Alana, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Goiás, o Hélio Aragão é professor do Instituto Federal do Acre, Santos, Luz Neto, Souza e Silva, né, que eu e mais 2 colegas, entre outros autores, né, que faz essa defesa, que a meta da geografia nos ensina a desenvolver um pensamento geográfico. Beleza. Bom, gente, cabe aqui ressaltar também que esse pensamento, ele também já é carregado, digamos, de teoria, ele é carregado de sentimentos, ele é carregado de emoção. Então, o pensamento geográfico, ele não exclui, né, as emoções, né? Mas não é somente as operações cognitivas. Por quê? Porque todo pensamento, toda cognição, digamos assim, quando a gente fala em cognição, digamos assim, a gente não pode esquecer as emoções. Então, já tem as emoções. Então, ela já está imbuída de emoção, não exclui, tá bom? Boa noite, Marinalvo, falou aqui. Então, é o seguinte, automaticamente já carrega essas emoções. Então, isso é importante nós termos essa noção. Então, pensamento geográfico inclui emoção também, assim como cognição e vários outros aspectos. Bom, gente, então, a mobilização desse pensamento geográfico, gente, ele permite uma análise geográfica da realidade. É uma análise diferente de qualquer outra ciência. Então, por quê? Porque a geografia vai analisar a espacialidade.
A história vai analisar a temporalidade. A matemática vai analisar, né, os aspectos matemáticos. A sociologia, as relações sociais. Então, cada ciência tem sua particularidade. Então, como vocês podem observar, a geografia, essa mobilização desse pensamento, ele vai fazer essa análise geográfica. Então, e o que é mesmo mobilizar esse pensamento? Então, mobilizar, gente, são as operações mentais propiciadas pelos elementos da geografia. Então, eu estou falando aqui porque eu internalizei elementos da geografia. Território, espaço geográfico, metro geográfico, região, lugar, localização, delimitação, conexão. Então, essa internalização cultural faz com que eu mobilize esse pensamento geográfico, por um motivo, que no caso, digamos assim, é estabelecer essa conversa com vocês sobre a mobilização do pensamento geográfico. Então, você mobiliza aquilo que nós conversamos sobre o Leontiev. Então, lembrado do motivo? Então, por quê? Toda ação humana, toda mobilização, toda ação humana tem algum motivo para atender alguma necessidade. Então, quando eu tenho essa necessidade e eu tenho os elementos, aí eu mobilizo. Agora, se eu tenho essa necessidade de fazer uma análise geográfica e eu não tenho os elementos, então, essa mobilização ela pode se dar de maneira limitada ou ela pode não acontecer. Então, para me mobilizar, eu tenho que ter um motivo, naquele do Leontiev, e eu tenho que apropriar, né, desses elementos geográficos. É aí que é a análise geográfica. Boa noite, Thelma. Tudo bem? Então, é nesse sentido, gente, que isso é mobilização. De onde eu tiro esse termo mobilização? É exatamente do Leontiev, né, se mobilizar para atingir o objetivo, e também do Bernardo Charlot, da relação com o conhecimento, que é o livro, né, esse livro aqui, tá? Mas principalmente, né, do Leontiev, a noção de atividade, ou seja, mobilizar. Então, mobilizar, operar, utilizar, né? Então, basicamente é isso, né? Então, e mobilizar o pensamento geográfico digamos assim, operar, né? Trabalhar com essas categorias da geografia, os conceitos, os princípios lógicos, tá? Então, isso que é mobilizar, tá? Eu mobilizo elementos que eu tenho. O que eu não tenho, eu posso não mobilizo. Então, ou seja, você tem que ter pelo menos um mínimo. Se você tiver um mínimo, você ainda mobiliza, né? Então, assim, a gente trabalha com aquilo que tem, né? Então, é nesse sentido, gente. Então, mobilizar o pensamento geográfico, é operar com os elementos da geografia. Mobilizar o pensamento da história, eu mobilizar os elementos da história. Trabalhar com tempo, com temporalidade, com sequência histórica. Então, isso é mobilizar um pensamento histórico. Mobilizar o pensamento geográfico, eu trabalhar com os aspectos da geografia. E isso eu adquiro na universidade, e vocês da universidade vão trabalhar isso com os educandos de vocês. Tá? Então, mas é no mesmo nível? Não. O nível que eu estou trabalhando com vocês aqui, gente, já é um nível mais avançado. Na escola, qualquer coisinha que o menino, digamos que o seu estudante, ele conseguir fazer aquela análise, já é um avanço. Já é um avanço. Porque a geografia, na escola, ela vai ser apenas um elemento para contribuir com as outras ciências para desenvolver todo o cognitivo do aluno. A cognição humana desses estudantes são várias disciplinas que vão contribuir. Então, a geografia vai ser apenas uma. Não é só a geografia. Então, o aluno ele vai trabalhar com várias outras disciplinas. Então, a geografia, ela apenas vai, digamos assim, ajudar, ela apenas vai ser uma das disciplinas importantes. Né? Por quê? Porque ela vai contribuir com a análise geográfica. Então, a estrutura, para mobilizar esse pensamento geográfico, gente, a estrutura está aí. Então, eu tenho que operar, né? Eu tenho que, na minha ação mental, trabalhar com os conceitos centrais, espaço, paisagem, território, localização, delimitação, escala, extensão, conexão, rede e distribuição. Alguém pode dizer, meu Deus, e agora? Tem que trabalhar com tudo isso junto? Não, gente. É apenas, isso aí é uma indicação. Você pode trabalhar, às vezes, com território, e isso pode se misturar, às vezes você está em território, depois vai para a rede geográfica, depois você vai para a escala geográfica, depois você vai para localização, depois você pode ir para delimitação.
não é algo engessado, né? Mas essa é apenas uma indicação. E o seguinte, também quero dizer que não são somente esses elementos que eu estou apontando para vocês, não. Isso foi apenas um recorte da minha pesquisa, né? Que esses elementos, eles são necessários, mas poderia ter aí natureza, poderia ter meio técnico científico informacional, alguém pode até mesmo digitar aí algum elemento da geografia que seria interessante trabalhar. Poderia trabalhar com socioespacial, com conceito socioespacial, com saúde, ou seja, vários outros elementos, né, tá? Então, não é somente esses, né? Mas existem vários outros elementos. Eu apenas estou indicando esses porque são, historicamente, elementos da geografia. Por quê? Porque os clássicos da geografia, Humboldt, Hatzel, né, entre outros, Vidal e Lablache, eles trabalhavam, gente, eles já operavam com esses conceitos. Então, eu tiro essa concepção do livro Pensar e Ser em Geografia, do professor Rui Moreira. Então, Rui Moreira vai indicar esses conceitos, esses princípios, como um método para o ensino de geografia. Né? Então, assim, mas cada elemento desse você pode utilizar, não é nada engessado, né? Assim, é algo dialógico, tá bom? Então, mas isso são fundamentais. De vivência, como estão falando, conceito de vivência. Então, existem vários outros elementos, mas, assim, esses são elementos indicados por Moreira, foram os conceitos que eu trabalhei, e eu tentei identificar na minha pesquisa, na observação com os professores, se eles, de algum modo, utilizavam esse conceito. No entanto, qualquer que seja o professor de geografia, ele tem que ter, no mínimo, essas noções iniciais, né? Saber o que é um espaço geográfico, saber o que é território. Então, e isso a gente vai se apropriando aos poucos. Eu sou professor da educação básica desde 2008, ainda estou em processo de formação, né? É assim, eu estou trabalhando para vocês aqui, não é forçando vocês agora têm que saber tudo isso, Maria. Não, apenas, gente, aqui é uma noção geral para pensar, tá? E nem vocês vão chegar para o aluno e ensinar, colocar assim, aqui é conceito de paisagem é isso, isso e isso. Não. Vocês vão mobilizar o conceito de paisagem dentro de uma determinada atividade, um determinado conteúdo. Vocês estão trabalhando a exclusão da globalização, por exemplo, então imagem. Aí vocês pegam e falam assim, gente, o que vocês estão observando aqui que tem exclusão? Aí quando o menino fala, tem gente deitado na rua, olha, tem gente no lixão. Então, quando o aluno ele consegue fazer, digamos assim, essa interpretação, essa percepção, você já está construindo o conceito de paisagem. Olha que legal. Então, assim, a partir do momento que a gente tem, só que assim, o professor ele tem que ter a noção mínima, pelo menos para ele entender. Por quê? Porque isso, no caso, eu chamo no meu texto de instrumentos intelectuais. Na minha tese, eu já chamo de instrumentos simbólicos. Por quê? Porque são instrumentos da cultura geográfica, são signos geográficos. Então, você vai trabalhando com o aluno e vai desenvolvendo esses conceitos digamos assim, na cognição deles, sem ele, às vezes, nem perceber que aquilo é paisagem. Só que depois você vai dizer, gente, que legal, você acabou de desenvolver o conceito de paisagem geográfica. Olha que bacana, né? Então, é nesse sentido, né, que a Thelma está falando, desemprego, fome, pode ser trabalhado, tá? Então, é nesse sentido, tá? Então, gente, essas categorias, né, esses conceitos, esses princípios, eles vão sendo trabalhados aos poucos, não é nada engessado, e aí, né, a gente vai trabalhando aos poucos, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, os ciclos, na verdade, os conceitos e os princípios trabalham no sentido de redes, né? São sistemas de conceitos. Ora você trabalha com um conceito, ora trabalha com outro, tá bom? Então, nesse sentido, os ciclos, né, nos ciclos, na verdade, seria redes conceituais. São redes, né, que operam no seu pensamento. Então, o pensamento geográfico, ora você pensa no espaço, ora você está no território, ora você está na localização, ora está num e ora está em outro. E aí, gente? Então, é o seguinte, mas aí, professor, como ocorre a mobilização e o desenvolvimento desse pensamento geográfico
pelo professor na escola. Então, pensamento geográfico com meta para ensino de geografia, que é o pensamento teórico, conceitual. Então, ele desdobra-se em processos cognitivos. O que são processos cognitivos, gente? São operações mentais, e esses processos cognitivos, eles são operacionalizados a partir dos conceitos e princípios, aqueles que eu mencionei acima, né? O espaço, o território, localização, delimitação, rede, entre outros, né? Por meio, né, da mediação do professor, que é a estratégia pedagógica, né? Por meio da estratégia pedagógica do professor. E quando você, a mobilização desses elementos, gente, desses conceitos e princípios, né, o professor que ele estimula, né, ele faz a mediação, e aí o aluno ele vai mobilizar. No caso aqui, ele interpreta, né, e também amplia a possibilidade de atuação na sociedade. Acho que a internet do professor deu defeito, não foi? Deixa eu avisar para ele. Pessoal, vamos aguardar só um pouquinho. Eu avisei aqui para o professor, acho que a internet dele caiu. Enquanto ele recebe aqui a mensagem em volta... Deve ter travado, né? Travou, acho que foi a internet. A gente só não consegue ver mais a sua câmera. Professor, acho que você tem que habilitar a câmera e o áudio. Ou se não sair, entrar de novo. Ah, tá. Estão me ouvindo agora? Tá. Pergunta a alguém aí qual foi o slide que eu parei, que eles não estavam me ouvindo. Paulo, qual foi o slide que você parou de me ouvir? Eu acho que foi esse, né? Esse que você mudou, quando mudou, parou. Esse aqui, né? É. Tá bom. Obrigado.
Bom, gente, então o pensamento geográfico é uma abstração, né? Pelo ato de pensar pela geografia. Então, essa abstração, várias ciências têm sua particularidade. Então, a geografia aqui, gente, ó, vai ser uma capacidade geral de pensar. Então, dentro desse pensamento, tem abstrações de raciocínios, pensamento espacial, né? E isso vai ajudar a fazer uma análise das práticas espaciais dentro da realidade. Tá? Então, basicamente é isso. Resumindo, gente, para ficar bem mais claro, então, pelo pensamento geográfico, eu faço uma análise das ações espaciais da realidade. Então, a dimensão da espacialidade dentro da realidade. A realidade tem várias dimensões. A dimensão econômica, política, cultural, e a geografia ela vai trabalhar com a dimensão da espacialidade, ou seja, dos elementos que constituem a produção e organização do espaço geográfico. Lembrando, tudo tem espacialidade, tudo na vida tem elementos da espacialidade. Então, tudo tem essa dimensão espacial. Então, gente, e o pensamento geográfico vai ser nessa perspectiva. E aí eu fiz, né, essa pesquisa de campo, que eu fiz no Gama. Então, esse aqui, né, o capítulo 2, é um professor, né, da escola 1, que atua na escola da área urbana, como vocês podem observar. Vocês podem ter mais elementos também ao você lerem, né, o trabalho, né, que está colocado, né, na plataforma. Bom, gente, então aqui a escola, ó, os elementos urbanos é aqui no Distrito Federal. Geralmente escolas aqui, gente, os muros, né, eles são pintados, ó, elementos da cultura. Então, muitas vezes são os próprios alunos que fazem. Então, aqui alguns aspectos. Isso aqui sou eu, gente, olha a sombrazinha aqui. Apareceu sem querer, né? Mas beleza, aí são algumas representações que eu fiz. Então, gente, essa é a minha pesquisa, minha primeira aproximação do trabalho de campo. Então, eu fiz uma aproximação, fui na escola para conversar com os professores, quem que aceitava participar do processo. E aí, nesse dia, estava sendo realizado um curso, né? Eu aproveitei para me aproximar dos professores e tentar conversar com o professor para ele aceitar, né, a participar da minha pesquisa. Quem for fazer TCC também na área de ensino, tem essa particularidade também de aproximação. E quem quiser também dicas, pode me enviar mensagem, pode me enviar e-mail, eu posso dar dicas também de como fazer essa aproximação. Tá? Então, fique à vontade a posteriori. Bom, gente, aí eu perguntei para o professor, né? Aí eu fiz entrevista, então a primeira aproximação foi para isso. Aí o professor aceitou, né, a participar do trabalho. E aí, gente, o que motivou o professor 1 a ser professor? Então, o motivo que levou ele a ser professor foi tentar melhorar suas condições de vida, por ser de família de baixo poder aquisitivo. Ele falou, até mesmo ele colocou assim, que na entrevista, ele falou assim, cara, meu pai era pedreiro, né, e tal, eu chegava na escola, às vezes não tinha muita condição, né, de vida, e aí eu vi os professores chegando na escola, tendo uma melhor condição de vida, e ele falou assim, você é professor também, eu quero melhorar de vida. Então, ele viu na profissão de professor como uma possibilidade de melhorar de vida. E além disso, gente, esse professor 1, ele tem um desafio também, até porque também ele é da etnia, né, da etnia negra também, então, nesse sentido, ele relatou também que passou por muitos problemas de preconceito. Ele falava assim, quantas vezes chegava na escola e alguém dizia da escola assim, ele dizia assim, eu sou professor, não, tem certeza, professor? Vou perguntar ali. Então, assim, ele passou por muitas dessas questões também, né, para atuar nas escolas. Então, ele fez esse relato para mim, né, relacionado a isso. Eu achei bem bacana ele ter feito esse diálogo, né, eu achei bem interessante, né, ter feito até mesmo uma denúncia, né, digamos assim, de muitos preconceitos que eles passam, tá bom? Aí, gente, vocês vão registrando a pergunta de vocês para vocês fazerem no final, aí eu vou dar um espaço para vocês falarem. Eu acho que vocês podem ir até digitando no chat, porque pelo menos lembra, se não esquece depois, tá bom? Né, a Marinalva, o pessoal que tá aí presente já está digitando, então vocês podem logo, se quiser, anotando aí no chat ou anotando no caderno de vocês para fazer as perguntas depois, que às vezes a gente esquece, né? Tranquilos? Então, vocês podem fazer esse registro aí, que depois a gente
dialoga mais. Tá? Então, assim, vou fazer nessa perspectiva porque, né, para aproveitar o máximo possível. Aí vocês podem digitar a pergunta de vocês. É só um diálogo, gente. Não tenha, digamos assim, não se preocupe, tá? A gente está aqui para crescer juntos, né? Então, a educação é isso, né? E principalmente ensino de geografia, nós trabalhamos nessa perspectiva, né, de dialogar, né? Sejam diálogos construtivos, né, para a nossa reflexão. E aí, gente, alguns elementos, né, da prática do professor, como vocês podem observar aqui, aí eu tentei identificar na aula, eu sentava no final da aula, no final da sala, e eu tentava identificar que elementos daqueles da geografia, né, que eu peguei lá do Rui Moreira, se eu conseguia identificar algum desses elementos. Porque é o seguinte, se tivesse um elemento, então aquele elemento, digamos assim, território, se eu identificasse que o professor conseguiu trabalhar com território, então aquele elemento significa que ele mobilizou o pensamento geográfico. Por quê? Porque aquele elemento faz parte, digamos assim, do arcabouço da geografia. Tá bom? Então, aí eu sentei, né, no final das salas, e assistindo as aulas, e observando o professor dando aula, e registrando algum elemento que eu achava da geografia, né? Aqui, como vocês podem observar, né, na aula 17 e 18, foram destinados a um projeto da escola, de curta-metragem, sobre a questão étnico-afrodescendente. E aí, gente, eu identifiquei nessa aula, né, que o professor ele conseguiu mobilizar o pensamento da geografia. Então, ele trabalhou com o conceito de espaço geográfico e os princípios da localização e conexão. Os conceitos de espaço geográfico, ele trouxe, gente, aspectos, né, espaciais da produção das questões da afrodescendente, a questão digamos assim, dos negros, né, que foram escravizados na África e foram trazidos à força aqui para o Brasil, que demorava muito tempo para chegar aqui. E aí, ele, ao trabalhar isso, ele trabalhou com conexão, né, ele conseguiu estabelecer a conexão que essa perspectiva ainda preconceituosa no Brasil, ela tem uma conexão ainda com a noção construída ainda de escravismo, né? Ou seja, existe muito essa noção ainda na nossa formação nacional. E localização, olha só o mapa lá atrás, gente, tá vendo? Então, ele trouxe o mapa e aí ele pediu para os alunos localizar onde era a África. Então, ele fazia isso, ele mobilizava e também propiciava que os alunos operassem com o princípio da localização geográfica. Olha só que interessante, né? E aí, ao ele trabalhar, né, com o conceito de espaço, com o conceito de localização, com o conceito de conexão, pôde-se identificar, evidenciar que ele conseguiu mobilizar, né, o pensamento geográfico, né, que é o pensamento da geografia. Nas aulas 19 e 20, gente, ele conseguiu mobilizar, né, o princípio da rede geográfica. Olha só, ele trouxe essa conexão, né, no caso, ele estava trabalhando com as redes contemporâneas que conectam o mundo. Então, aí eram redes, né, cabos, fibra ótica, cabos de navios, né, cabos de energia, ou seja, vários outros aspectos, vários tipos de redes, né, de redes aeroviárias, que conectam o mundo. Então, nesse sentido, ele conseguiu mobilizar o princípio, né, de rede geográfica, e ao mobilizar esse princípio de rede geográfica, ele mobilizou o pensamento geográfico, que é o pensamento específico da geografia. Bom, gente, então, a observação desse professor constatou-se que ele conseguiu mobilizar na maior parte de suas aulas o pensamento geográfico, principalmente porque ele constatou que ele tinha uma formação sólida, né? Ou seja, ele tinha uma discussão muito forte na área do ensino de geografia, até porque também ele tinha saído há pouco tempo da universidade, e aí ele estava, digamos, ainda nessa imersão, né? Ou seja, ele conseguiu mobilizar, né, o pensamento geográfico, até pela essa questão da formação. Então, a importância da formação foi fundamental para que ele mobilizasse, né, o pensamento geográfico na maior parte de suas aulas. Teve aula, gente, que eu não identifiquei nenhum elemento que eu considerei, no caso da geografia, os elementos que eu levei para a pesquisa, tá? Cabe aqui ressaltar. Então, mas por quê, gente? Devido a vários outros desafios, né, que eu vou apontar na última parte. Bom, gente, agora o penúltimo, né, penúltimo caso, que agora é o professor 2.
Então, o professor 2, ele atuava na escola B, no Gama, aí o registro, né, é uma escola na área rural, então vocês podem perceber que a própria estrutura é a estrutura de zinco, gente, então é um desafio também, porque esquentava muito na época de, digamos assim, quando estava quente. Bom, então, os motivos do professor 2 de ser professor. Então, ele falou que gostava da profissão, né? E no início ela achava que era utópica, pois acreditava nas mudanças sociais pela prática educativa. Então, ele falava que era muito motivado, porque ele achava que realmente conseguia mudar o mundo, que pela geografia era uma possibilidade de fazer essa transformação social. Só que no decorrer das observações, gente, que eu passei quase 6 meses com esse professor, ele começou a mudar de opinião. Né? Depois começou a dizer, professor, já acho que hoje já não acredito tanto. Então, ele também mudou de opinião no decorrer das aulas. Mas, por outro lado, gente, o professor ele se mostrou bem, mobilizava uma grande quantidade de estratégia pedagógica, né? Mas aí tinha outros elementos que eram limite, né? Digamos assim, para ele mobilizar o pensamento da geografia. Bom, nessa aula aí, gente, na aula 3 e 4, era um projeto pedagógico, sobre cidadania, sobre política. E aí percebeu, gente, que ele mobilizou o conceito de território para trabalhar com política, com poder, para dizer que existem disputas políticas no poder, no Senado, na presidência, nos países. Então, por meio desse projeto, foi potencial, né, trabalhar com um projeto pedagógico para desenvolver e mobilizar o pensamento geográfico. Então, ao trabalhar território, como esse conceito aqui, gente, é o conceito da geografia, se ele é um conceito da geografia, logo, ele constitui o pensamento geográfico. Então, por isso, né, que nessas aulas aqui, ele mobilizou o pensamento geográfico. Aí, gente, outra estratégia interessante aqui que ele conseguiu mobilizar também o pensamento geográfico, esse professor 2, foi nas aulas 9 e 10. Era um tema sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele pediu para os alunos fazerem mapas mentais. Olha só que interessante. Então, os alunos fizeram mapas mentais, e a partir desses mapas mentais, percebeu que ele mobilizou o conceito de território também, para trabalhar os conflitos entre as nações, né, da Segunda... Isso mesmo. Então, o mapa mental foi muito potencial. E isso aqui, gente, depois eles colocaram fora, né, no muro da escola, os alunos poderiam... outros alunos viram esses mapas mentais, e foi potencial, gente. Ou seja, foi uma estratégia pedagógica potencial, e eu identifiquei que o território apareceu. Só que assim, gente, eu não dizia assim para os professores, olha, você vai ter que mobilizar território, você vai ter que mobilizar espaço. Não, eu apenas não dizia nada, eu só ficava ali tentando identificar que era exatamente o objetivo da minha pesquisa, analisar se os professores realmente conseguiam mobilizar esses elementos da geografia. E se eles não mobilizavam, por que eles não mobilizavam esses elementos? Que é da geografia, que é essencial aparecer. Não que os outros elementos das outras ciências não são importantes, são importantes sim, gente. Eu quero dizer que, para nós, é necessário ter o geográfico, né? Porque essa é a contribuição da geografia. Mas o professor de geografia pode trabalhar com outros conceitos que não sejam da geografia. Né? Pode trabalhar com o conceito da biologia. Não necessariamente precisa ser engessado, porque nossa função maior também é que esse pensamento geográfico contribua, né, para a atuação cidadã desses estudantes. Então, o pensamento geográfico ele é mais um construto, né, uma operação intelectual, uma capacidade mental que possibilita também contribuir para a formação cidadã. Então, gente, esse mapa mental foi muito interessante. Realmente os alunos se mobilizaram, né, para produzir, né, esse mapa mental, e também o professor mobilizou, né, o conceito de território. Nas aulas, gente, 15 a 16, né, o conteúdo foi sobre a China, tá? Então, ele conseguiu trabalhar, né, esse conceito o conteúdo era sobre a China, e aí a estratégia pedagógica do professor foi a produção de debate, né, sobre o tema, né, e conteúdo da China. Então, ele dividiu os alunos, gente, em duplas, né, aí pegou o livro didático, pediu para os alunos elaborarem pequenos resumos, né, para debaterem.
E aí eu consegui identificar nas observações os conceitos de território, né, de forma articulada, os princípios de localização, escala e conexão. Ou seja, gente, ao mobilizar o conceito de território, que eu consegui identificar, né, por meio das ações do professor, a localização e a escala e a conexão, então, nessas aulas aqui, o professor conseguiu mobilizar, né, o pensamento geográfico. Por quê? Porque esses são elementos da geografia. Tá? Então, digamos assim, esses elementos eles são centrais para dizer que aquele pensamento é geográfico e não histórico, e não sociológico, e não biológico, e não matemático, e não computacional. Tá? O computacional, drive, software, hardware, aí já é um pensamento computacional. Então, aí, gente, são elementos da geografia, então são elementos importantíssimos de nós nos apropriarmos, né, aos poucos e desenvolvendo, né, esses instrumentos, né, tá? Porque esses elementos, esses conceitos e princípios, né, eu considero, né, dialogando, né, na perspectiva da psicologia, né, da teoria histórico-cultural, que são instrumentos análogo ao instrumento, né, de trabalho, né? Ou seja, são instrumentos que possibilitam o professor trabalhar, né, o professor de geografia, possibilita que os alunos desenvolvam esses elementos, esses instrumentos, se apropriem desses instrumentos, e eles, no cotidiano, façam suas análises, eles começam a perceber, por que que aqui é quente e lá no sul é frio? Por que que lá na África tem muita desigualdade? Então, essas conexões, a geografia tem a sua ferramenta, tem as suas ferramentas, né, para propiciar, né, a mobilização, propiciar essa análise geográfica da realidade. Então, é fundamental, né, é central, né, o professor fazer, trabalhar com essas ferramentas, né? Aí, gente, você pode usar a palavra ferramenta, artefato ou instrumento, né? Todas, pela psicologia, ela é aceita, tá? A psicologia histórico-cultural. Então, gente, então essas ferramentas, né, que você não vê, mas está na sua cabeça, né? Aí você vai, digamos, potencializar o ensino e também potencializar a análise da geografia, né, como importante. Bom, gente, então, o diagnóstico, né, da análise, e essa professora, né, esse professor ele conseguiu mobilizar o pensamento geográfico, mas teve algumas lacunas com relação aos elementos do pensamento geográfico, indicados para a pesquisa como essenciais para a mobilização do pensamento geográfico. Então, identificou também, gente, na maior parte das suas aulas, que esse professor ele utilizava de muitas estratégias pedagógicas que são importantes, são essenciais, é muito importante a gente ter um repertório de várias estratégias pedagógicas, mas, por outro lado, faltava elementos mesmo da ciência geográfica, elementos mesmo teóricos, né? Muitas vezes o professor ficava preso somente ao livro didático. Não que não seja importante, eu sou professor também, utilizo o livro didático, mas o livro didático ele é um recurso, ele é apenas um recurso. Você vai trabalhar com o livro didático, mas você vai tentar ampliar a discussão, trazer exemplos do cotidiano, trazer outros elementos para dialogar, tá? Não somente o livro didático, mas o livro didático é importante, a gente não pode demonizar, porque muitas vezes é o único recurso que nós temos nas nossas escolas públicas, né? Eu trabalho em escolas públicas, que muitas vezes nem o livro didático tem, né? A gente, às vezes, tem que produzir o material, por incrível que pareça. Mas aí o livro didático, gente, é aquilo que garante, digamos assim, pelo menos um acesso mínimo àquele aluno que às vezes não tem condição de, em casa, não tem internet, em casa não tem acesso a uma leitura. Muitas vezes o livro didático é o único material teórico que o aluno tem. Mas o professor, ele precisa, né, por meio da sua formação, trazer outros elementos. Não que seja, digamos assim, não que toda aula ele vai trazer algo diferente. Não, não é isso, gente. Temos que trabalhar com o pé no chão. E nós temos a questão, né, do professor ter que trabalhar em várias escolas, temos as questões, muitas vezes, os desafios, né, que eu vou apontar daqui a pouco. Bom, gente, então, a formação não sólida desse professor foi um desafio. Já as possibilidades foram ter um cabedal de estratégia pedagógica. Então, o desafio foi ter esses elementos da geografia, né? Ou seja, o professor, digamos assim, ele tinha, mas era de maneira limitada, né? Essa compreensão desses elementos da geografia, né? Que foi apontado, além de outros elementos, ou seja, a formação mesmo conceitual, que é importante.
né? Não que estava errado, apenas limitava, não que o professor não desenvolvia, mas com a relação, né, ao que foi proposto do pensamento geográfico, houve uma certa limitação, né? O professor, às vezes, ele trabalhava com o conceito de território, mas aí faltava algo mais, né? Faltava alguma coisa mais para complementar aquela discussão, aquele debate. Então, nesse sentido, o professor, ele tendo um pouco dessa noção, vai potencializar a ação dele, né? Porém, o resultado se contextualiza, né, por diversos fatores, como o momento em que se formou, pouco acesso à discussão dos elementos pertinentes à pesquisa. Então, gente, por outro lado, por que esse professor teve essa limitação também? Porque muitas vezes ele pode não ter, ele não teve acesso, até porque esse professor, ele se formou na década de 80, né, que ainda não tinha muito o ensino de geografia que nós temos hoje, até tese, né? Eu fiz a minha tese, a tese e minha dissertação foi na área de ensino de geografia. Na década de 80 era algo ainda que estava ainda começando, então o professor se formou nesse contexto, ou seja, então, muitas vezes o professor também já está ali no estágio final, já está querendo também se aposentar. Então, tem todo esse contexto, tá? Então, assim, para a gente não, digamos assim, rotular um dos nossos colegas, porque a gente tem que contextualizar, né? Isso é uma contextualização. Tem os desafios, tem os limites, mas aí a gente tem que contextualizar aquele sujeito para poder, né, trabalhar a formação continuada, para poder trabalhar um diálogo, para o professor ler outra referência, né, para poder, digamos assim, ampliar o seu olhar, ou seja, potencializar mais ainda o que esse professor vem fazendo de bom, né? Então, gente, finalizando, então encontrou-se, né, desafios, né, para desenvolver esse pensamento geográfico, os professores, grande quantidade de alunos por sala, né, como vocês podem observar. Eu tinha salas superlotadas, muito quente. Então, assim, ambientes assim que o professor ele pode identificar esses desafios. Então, hoje, na formação, né, eu particularmente estou trabalhando nessa perspectiva de professor, né, de pesquisa pé no chão, né, pesquisa realmente de chão da escola, ou seja, de ver também desafios e possibilidades. Tem desafios, tem possibilidade, tem desafios. Nesse sentido, exatamente, né, para que nós, digamos assim, não faça uma utopia, mas também que a gente fala, não vou ser professor porque não tem possibilidades. Não, as possibilidades são enormes. Mas é importante também na nossa formação a gente compreender os desafios, né, para que a gente possa entender. Nossa, igual aqui, vamos supor, os alunos aí, a aula estava quase acabando, gente, tá? E os alunos estão agitados, então eles querem ir embora, e você fica dizendo, não, agora não, tem que esperar mais um pouquinho, porque tem a organização da escola também, que é importante, né, a gestão escolar. Mas aí o professor entender que aquilo faz parte do contexto, né? Existe essa particularidade, porque são pessoas, são sujeitos, têm sentimentos, né, têm sensações, ou seja, têm motivações, então é importantíssimo nós trabalharmos isso na formação dos professores. Outra dificuldade aí, gente, outros desafios também identificados, que vocês podem observar, ó, TV. Na escola A tinha um, na escola B tinha um. Notebook, na escola A não tinha notebook, na escola B não tinha notebook. Caixa de som, na escola A tinha uma caixa de som, na escola B tinha um. Data show, na escola A tinha 14 data show, na escola B não tinha nenhum. Mapa Mundi, tinha 3 na escola A, na escola B tinha um. Internet, não tinha internet em nenhuma das escolas. Tablet, não tinha tablet. Globo terrestre, um recurso da geografia, gente. Ó. Na escola A tinha um, na escola B não tinha. Lousa digital, nenhuma das escolas tinha lousa, entre outros. Olha só os desafios, né? Isso aqui no Distrito Federal, viu, gente? Isso no Distrito Federal. Então, gente, nesse sentido, olha só os desafios, tá? Então, isso aqui foram, digamos assim, os dados que as escolas falaram para mim, tá? Então, foram identificados e eu registrei, tá? Foram dados que foram coletados nas duas escolas. Bom, gente, e outra lacuna na formação, principalmente, né? Que nos conceitos, né, e princípios da geografia. Então, digamos assim, nós precisamos ter, no mínimo, a noção do que seja. O que é localização? Você localizar um elemento em alguma espacialidade. Por quê? Porque a primeira pergunta da geografia é onde? Tal fenômeno está acontecendo. Qual a primeira pergunta geográfica? Onde? Tá? Então,
Isso é um dos exemplos. Então, o professor de geografia tem essa noção. E que a localização, a geografia não se restringe somente à localização, né? Ou seja, vários outros elementos, eles precisam também estar presentes, né? Para ser, né, digamos assim, para constituir o pensamento teórico conceitual, que na geografia é o pensamento geográfico. E esse pensamento geográfico estruturado, gente, ó, espaço, território, paisagem, região, os princípios, localização, delimitação, escala, entre outros. Esses foi o que eu utilizei na pesquisa, como eu falei inicialmente, mas pode ser outro, pode ser natureza, pode ser questões étnicos, raciais, mas esses elementos, em especial, são elementos que, historicamente, constituem, né, um arcabouço da geografia, ou seja, a geografia tem trabalhado muito nessa perspectiva. Claro que esses conceitos e princípios também, outras ciências, elas se apropriam. Por isso que na geografia a gente coloca localização geográfica, espaço geográfico, paisagem geográfica, território geográfico. Por quê? Porque tem outras disciplinas também que podem se utilizar desses conceitos, né? Pode se utilizar também desses princípios. Na geografia, nós adjetivamos com a palavra geográfica para fazer essa diferenciação. Bom, gente, e aqui, né, o panorama geral, ó, só, apesar dos desafios, né, obteve os seguintes resultados dos professores. Os conteúdos que foram trabalhados, ó, globalização, geopolítica, Guerra Fria. Professor 2, globalização, Europa, Segunda Guerra Mundial, China, conflitos étnico-raciais, entre outros. As estratégias pedagógicas foram diversas, tá? Trabalharam com slide, aula dialogada, ou seja, várias estratégias pedagógicas, os professores mobilizaram vários conceitos, vários princípios geográficos, tá? Então, isso de maneira geral, né, considerou que foi suficiente. Tá? Então, para finalizar, gente, eu vou passar para as perguntas, para as considerações finais, é que a formação sólida do professor 1 foi fundamental para que mobilizasse mais elementos do pensamento geográfico do que o professor 2, conforme a indicação teórico-metodológica do método proposto Moreira. O professor 2, né, conseguiu desenvolver também esse pensamento geográfico, mas teve uma limitação, mas isso por causa também de uma série de elementos, uma série de contextos, tá? Não significa que o professor estava totalmente equivocado, né? Mas, né, ele conseguiu, sim, trabalhar alguns elementos essenciais. Então, isso foi, né, a minha pesquisa que eu trabalhei, e agora eu vou passar para vocês o debate para nós conversarmos, vou abrir para... Então... Quem quiser fazer as suas perguntas, vou abrir o espaço, fique à vontade, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Isso, então a Thelma tinha feito a pergunta, né, que poderia trabalhar com desemprego, poderia trabalhar com a fome, violência, então é isso, gente. O professor pode trabalhar com esses, digamos assim, e dentro dessas discussões, vamos supor, dentro do desemprego, aí você vai mobilizar os elementos da geografia. De desemprego, você pode trabalhar território, onde ocorre esse desemprego, trabalhar espacialidade, com a fome também, com o tema fome. E aqui poderia trabalhar mais no sentido de temática, tá? E dentro dessas temáticas aqui, você utiliza os conceitos da geografia. Então, é nesse sentido, tá? Trabalhar com esses elementos geográficos. E aí, gente, está aberto o espaço para vocês fazerem perguntas, fiquem à vontade. Aguardo vocês aí para dialogar aqui comigo, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Então, gente, tem algum comentário? Quiser digitar também, fica à vontade. Beleza. Pode digitar aí, gente. Estão ouvindo? Tá? Mais algum comentário? Então é isso, gente.
Então, agradecer vocês, estiveram aqui presente a Adriana, a Daniela, o Emerson, o Herbert, o Jailson, o Marcos Paulo, o Marinalva, né, o Paulo, e a Roberta apareceu também. Se a Roberta quiser fazer algum comentário, algum questionamento, agradeço. Com você, Roberta. Deixa a palavra com você aí. Professor, eu quero lhe agradecer por estar conosco mais uma vez, pelas contribuições. Esse é um momento também importante para os alunos, né? A gente abrir um pouco mais as discussões com outras temáticas e por você também compartilhar com a gente a sua pesquisa. É um momento importante, né? Creio que não é sempre que a gente tem a oportunidade na educação à distância de falar sobre pesquisa, né? Compartilhar aí essa investigação, os resultados, as discussões. E enfim, eu agradeço imensamente. Isso, a Marinalva gente, falou. a Marinalva falou, né? pergunta. Ok. A Marinalva perguntou que vocês estão ansiosos para o encontro presencial. Marinalva, eu não sei lhe responder, porque eu sou da pedagogia e a gente está ofertando essa disciplina para vocês, embora os nossos professores eles sejam da geografia. Eu não sei se alguém comentou, né, com o professor Daniel, de repente, de algum encontro presencial, tá? E aí eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu realmente não sei. Comentar contigo, professor, comentar alguma coisa numa outra disciplina? Não, eu também não tô sabendo, viu, Roberto? Não tenho notícia aqui. Eu só sei que já estão viajando, tá? Mas eu particularmente não sei. Só sei que já estão viajando, tá? Eu também tive esse retorno que alguns professores já estão viajando. Eu acredito que vai ser para esse próximo semestre, que agora vocês sabem que a gente vai ter um semestre, né? Em outubro. Olha, o Marcos falou que em Itapetininga vai ser no dia 17, o segundo encontro. Então, eles já estão viajando. Adriana, pode falar? Você levantou a mão? Pode digitar também, Adriano. Se não puder falar, se quiser falar, abrir a câmera, aí, Ou fica à só o vontade. microfone também? Usar o microfone, fica à vontade. E aqui, gente, é um diálogo, a gente não vai julgar ninguém, tá? Nós, eu vou, né, eu vou parar aqui a gravação, tá? Ok, Deixa eu dar tranquilo. uma pausa na gravação.